O tema é o primeiro mandamento, nosso decálogo, em suma, né? É a ordenança de não terás outros deuses diante de mim. E aí é um prosseguimento do nosso estudo, né, que a gente está fazendo ao longo de todo o ano, do Catecismo Maior de Westminster. Hoje, no caso, as perguntas se estenderão da 100 até a 106. O primeiro mandamento, ele, como a gente pode observar claramente, ele é o mandamento que inicia ali o decálogo, e é um mandamento que fala sobre a idolatria, né? Ou seja, não ter deuses diante do nosso Deus bíblico. Então, é isso que, em suma, a gente vai estudar aqui. Como vocês vão poder ver, o primeiro mandamento, quando ele é explorado, quando ele é aprofundado, ele possui muitas implicações, até mesmo ele consegue abranger os outros mandamentos. Então, quando você está estudando o primeiro mandamento, por vezes, você vai ver também, por exemplo, a questão de adultério, a questão da cobiça, a questão do furto, a questão do não matarás. Então, o primeiro mandamento, eu acho que eu diria que ele é o mais profundo, né? Porque ele alcança ali os compartimentos da alma, né? Da adoração, da devoção e, por fim, né, da idolatria. É isso que a gente está se propondo aqui a expor hoje. Começando pela pergunta número 100 do nosso catecismo. Os 10 mandamentos, eles possuem cada um o seu conteúdo próprio. Quando você observa ali as fórmulas, né, de cada mandamento, você sempre vai observar que Deus ele determinou o seu mandamento como um imperativo negativo, ou seja, não faça isso, não faça aquilo, não use isto. Nesse caso aqui, como a gente pode ver até mesmo pelos ensinos anteriores, que a gente falava sobre os 10 mandamentos, Deus ele procura proteger algo que lhe é valioso, né, do pecado humano. Então, assim, quando Deus fala não matarás, por exemplo, o caso que Deus quer defender é a vida humana. Então, a vida humana é preciosa para Deus e, por meio de um mandamento, ele procura frear o pecado, né, em direção ao que ele considera importante, né, que no caso é a vida. E assim segue por todos os mandamentos, que seguem essa mesma fórmula. Então, por cada mandamento, por trás do seu imperativo negativo, também vai ter um imperativo positivo oculto. Quando ele diz não adulterarás, então quer dizer, ou seja, ame a sua esposa, né, não furtarás, ou seja, respeite a propriedade alheia. E assim vai. Pergunta 101. O prefácio dos 10 mandamentos, ele vai ter uma mensagem muito poderosa, que quando a gente vai se aprofundar, né, na história da humanidade, a gente consegue observar por que Deus ele inicia, no caso ali, a sua mensagem, né, o seu código moral dessa forma, né? Ou seja, ele se revelando. Diferentemente de muitas religiões, né, onde, por exemplo, eles simplesmente seguiam tradições humanas, leis criadas por sábios, anciões. No caso dos hebreus, eles vão ser o povo ali diferente, que eles vão seguir a lei revelada do próprio Deus. No livro Fatum Melquisedeque, o autor Don Richard, ele faz um panorama muito interessante dessa visão da história humana, né? Há alguns teólogos liberais que eles afirmam que o monoteísmo ele seria uma espécie de religião atrasada. Eles partem do seguinte pressuposto. Augusto Conte, que foi um filósofo positivista, ele dividiu a história da humanidade em 3 fases. A primeira seria a fase da religião, que seria a fase da infância, né? Ou seja, quando a humanidade ali estava dando seus primeiros passos. A segunda fase, que seria uma fase de mais amadurecimento, ele concluiu que seria uma fase que surgiu a filosofia da história da humanidade. E por último, a terceira fase, né, que seria a fase da ciência, onde a humanidade teria o seu maior amadurecimento, né? Isso é uma visão secular da história, mas que muitos teólogos liberais assumem com isso, porque justamente nessa primeira fase, quando ele fala da história da humanidade como uma infância, né, a partir da religião, eles citam que o monoteísmo ele veio surgir, né, antes do politeísmo, ou seja, o monoteísmo seria uma religião até mais primitiva do que o politeísmo, o que na verdade não é condizente com os fatos. Quando a gente vê a história humana e vê que todas as sociedades do passado eram eminentemente politeístas, né? A gente vê na Grécia, os babilônicos, os caldeus, todos eles eram extremamente politeístas, né? De forma que o império, né, que se formou, que era politeísta, era Roma, né, que tinham deuses que não podiam nem se contar, como Paulo falava nas suas epístolas. No caso aqui no prefácio, é uma revelação, né, de que Deus estaria se revelando como o único Deus, né? Ou seja, seria a revelação a primeira revelação de Deus aqui, né, não de forma individual, como fez Abraão, Isaac, Jacó, mas em relação a uma revelação nacional, né? No caso, ele estaria colhendo ali o seu povo. A partir desse momento, surge a primeira nação monoteísta da história da humanidade, né, que são os hebreus. É um fator interessante,
porque a gente percebe que a nossa inclinação humana é adorar vários deuses. Então, só quando Deus surge na história é que a gente passa a adorar, de fato, somente a Ele. Então, a gente consegue observar a soberania de Deus como libertador. No caso aqui, no prefácio, quando Deus diz que Ele estaria libertando o povo dele do Egito, seria um triunfo de Deus sobre os deuses do Antigo Egito. No Egito havia vários deuses, né, e até mesmo alguns eram até respeitados pelos hebreus, né, à medida que eles absorveram toda aquela cultura, toda aquela religião, e, portanto, essa revelação de Deus veio a servir como uma vitória dele sobre aqueles deuses falsos. Então, esse momento aqui da revelação do Sinai, ele se mostra um momento disruptivo na história humana. O escritor Os Guinness, ele até vai escrever, a revelação do Sinai, ela é a principal revelação moral da história humana. Ele até compara com a Revolução Francesa, né, que a Revolução Francesa ela propagava os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, mas que no fim, toda as nossas leis, as nossas constituições, elas são pautadas naquele direito lá que foi revelado no Sinai durante aquele tempo. Isso demonstra aqui a superioridade, né, em pequenos 10 mandamentos, foi influenciar toda a história humana seguinte. O segundo ponto também sobre o prefácio é o simbolismo aqui dos lugares que se encontram presentes. No caso, o simbolismo do Egito, do deserto e da terra prometida. Principalmente em Romanos 7 e 8, Paulo ele vai enfatizar muito a questão das fases da conversão até a glorificação do homem, né? Ali ele vai enfatizar a justificação, que seria, né, o ato em que aquele homem de fato ele é salvo e, portanto, sendo salvo, jamais ele poderia voltar ao seu estado anterior. A santificação, que é o estado que vem junto com ele e que é o processo pelo qual ele passa durante toda a sua vida até o fim, onde ele vai ali se libertar dos pecados que ele tinha anteriormente, dos ídolos que ele tinha antes, e até o fim da sua vida, onde ele vai aguardar a glorificação. Isso nada mais é simbolizado aqui nos lugares do Egito, quando o povo hebreu sai do Egito, depois, como eles passam durante o deserto, ali, o sofrimento e a aflição do deserto, como a santificação, e no fim a terra prometida, como se fosse aquele lugar que seria o desejo e o anseio de todo verdadeiro cristão. Então é interessante observar também como Deus usa também fatos históricos para representar verdades espirituais. Pergunta 102, que basicamente fala que os 4 mandamentos, né, que se seguem, em resumo, em síntese, eles vão ali significar o que Jesus falou como o principal e o maior mandamento, que amarás o Senhor nosso Deus de todo o coração, nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Ou seja, aqueles 4 primeiros mandamentos, né, que são aqueles mandamentos que nos revelam uma obediência vertical, ou seja, do homem para com Deus, né, diferentemente dos outros 6, que seria uma obediência mais horizontal, né, ou seja, do homem para com o próprio homem. Então, esse aqui, com certeza, Jesus teria esclarecido sobre o que seria amar o Senhor teu Deus de todo o seu ser. Bom, a pergunta 103, qual é o primeiro mandamento afinal? O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui é uma questão até muito controversa, né? Para nós cristãos pode ser que seja muito óbvio o que esteja explícito aqui, né? Mas, inclusive, eu já vi até alguns céticos tentando provar o politeísmo por trás desse primeiro mandamento, né? Ou seja, se Deus fala que não terás outros deuses diante de mim, ou seja, quer dizer que se Deus não pode mentir, então há outros deuses entre ele, né? Ou seja, nessa questão até alguns céticos se confundem, né, achando que realmente há outros deuses por conta desse mandamento. Então eu fiz questão de diferenciar, né, esclarecer o que seria o sentido de outros deuses. Bom, há 2 sentidos possíveis, né, o metafísico e o sentido moral metafórico. O sentido metafísico vai dizer que, assim, há outros deuses, de fato, Deus concorre com outros deuses tão grandes quanto ele, e que ele ali está disputando a influência daquele povo com esses deuses. E o moral metafórico seria alguma coisa que expressaria algo como um Deus na vida daquele povo. Em primeiro lugar, né, basicamente refutando a hipótese do Deus metafísico, já foi já amplamente refutada a questão de uma estrutura espiritual politeísta. A gente vê, por exemplo, quando grandes cristãos assim da história humana, como, por exemplo, Agostinho, quando ele escreve A Cidade de Deus, lá ele refuta todos os absurdos do politeísmo, no caso da época dele. Hoje em dia,
Por exemplo, quase ninguém crê, aqui pelo menos no Ocidente, onde o cristianismo é mais influente, no politeísmo, né? Muito graças à influência desses grandes cristãos, como também o Tomás de Aquino, quando ele escreve As 5 Vias da Existência de Deus, provando que, por argumentos racionais, que é somente possível existir um único Deus, em detrimento de qualquer visão politeísta. Nós, os cristãos, cremos que é impossível que haja outros deuses, até por mesmo uma questão lógica. E o sentido moral metafórico? Bom, o que poderia ser deuses para o nosso Deus? Há práticas morais que se elevam ao status de divindade em nossas vidas, de modo que a imoralidade, a prática da imoralidade substitui a obediência ao Deus verdadeiro. Isso vai ser razão de muito estudo, por exemplo, o próprio Calvino, quando ele escreve nas Institutas, que o ser humano ele tem uma tendência incurável de adorar a um Deus. Ele vai escrever que há uma consciência ou um senso de Deus implantado em cada coração humano. Isso ele vai dar o nome de sensus divinitatis, que vai ser uma doutrina de que todo homem é inclinado à adoração e que, portanto, cultuar ele passa a ser uma necessidade intrínseca à nossa natureza. Seja até mesmo ateu, ele tem uma necessidade de adorar alguma coisa. Mas, afinal, o que é um ídolo? Em resumo, um ídolo ele pode ser tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, que nós amamos acima de Deus. E isso pode ser qualquer coisa, inclusive coisas assim bem supérfluas, não necessariamente um Deus espiritual, algo que você realmente possa tocar ou algo que você possa pensar. Bom, e o que seriam então os deuses das religiões antigas? Eles são o anseio do coração humano quando eles são exteriorizados. A gente vê, por exemplo, quando os gregos eles cultuavam Afrodite, que seria a deusa do amor, isso seria um anseio daquele coração pervertido, de depravação sexual, porque naqueles tempos de Afrodite se praticava prostituição cultual. Ou, por exemplo, quando você vê o deus Hades, que é o deus da guerra, ou seja, que é aquele desejo por conquistas de guerra, e vários outros deuses também, em várias religiões, que expressam, em suma, o caráter daquele povo em exteriorizar aquele anseio que está aflorescendo em seu coração. Então, o ídolo, ele não permanece apenas no plano físico, mas também no espiritual, habitando no nosso coração. Isso também foi acometido até pelos hebreus, como é a passagem de Ezequiel, que eu coloquei aí, onde ele diz que Deus alertando por meio de Ezequiel, o seu povo, que diz: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Ou seja, o problema para Deus não é que você... Claro, isso mostra uma evidência de que há algo no seu coração, mas o problema não é em si você construir um artefato de madeira ou pedra e se ajoelhar adorando aquilo ali. Aquilo ali é uma mera evidência de que no seu coração há alguma coisa corrompida. Há um desvio de finalidade na sua adoração, que seria ao Deus verdadeiro. Isso foi combatido aqui por Deus no Antigo Testamento, principalmente, onde é muito enfatizado por meio praticamente de todos os profetas. Eles combatem quase sempre a idolatria e corroboram o que o João Calvino escreveu, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Um livro interessante para quem quer estudar o primeiro mandamento é o livro que o Timothy Keller escreveu sobre deuses falsos. Lá ele lista uma série de hábitos modernos da nossa sociedade contemporânea que seriam correlacionados com práticas pagãs da antiguidade. E lá ele pontua cada prática e mostra o defeito que cada homem ali comete ao idolatrar aquela prática que ele possui. Um ídolo, como diz o Timothy Keller, ele exige praticamente 4 coisas. Primeiro, ele exige devoção. Um Deus, ele vai exigir de um homem a adoração, de forma que, à medida que aquele homem ele começa a se afastar dos seus propósitos, ele vai criando afeições, as suas afeições vão ser alteradas para a imagem e semelhança daquele Deus em que ele serve. No caso aqui, a sua rotina, os seus hábitos, as suas amizades, a sua família, ela vai ser gradualmente alterada por causa daquela prática idolátrica que você sedimenta na sua vida. Um outro fator também que o ídolo exige é a obediência. A gente sabe que no caso, o nosso Deus, ele tem um decálogo, mas o Deus falso também, ele tem um código moral que você deve seguir. Quando você está em prática de idolatria, você vira um escravo daquele Deus ali.
né? Você vê, por exemplo, quando você está em, por exemplo, círculos de amigos ímpios, e quando você, por exemplo, condena, no caso, a pornografia, vai existir ali homens que vão defender a visão da pornografia, seja lá por alguma prática útil que ela ofereça. Então, há pessoas que eles vão defender práticas imorais para, no caso ali, em outras palavras, defender o seu Deus falso. Então, quando um homem ele se torna um apologeta da imoralidade, ou seja, ele defende com unhas e dentes aquela sua prática imoral, quer dizer que ele caiu em profunda idolatria. Isso também é uma das coisas que acontece com o coração idólatra. Um Deus também ele exige sacrifícios, como, por exemplo, que leva um homem na prática, né, da academia, né, por exemplo, a consumir remédios que vão danificar o seu organismo futuramente. Ou então uma mulher que ela está cuidando do seu corpo e está incomodada com a sua aparência e começa a fazer uma dieta extremamente exagerada a ponto de degradar a sua saúde. No caso, um sacrifício ao Deus da vaidade. Então, há pessoas que estabelecem para si sacrifícios, né, inúteis ou então até nocivos, que vão levar ali na sua consciência uma satisfação pessoal momentânea, mas que no fim vai exigir ali, com certeza, da sua vida. Um quarto ponto também seria que um ídolo, um Deus falso, ele promete bênçãos e maldições. Todo pecado, ele te oferece sutilmente uma recompensa, seja um prazer, seja uma vantagem ali imediata. Todo pecado ele vai te oferecer algo no início. Isso nada mais é do que também um sistema de bênçãos e maldições que um Deus falso faz com o seu povo. A pergunta 105 é um pouco extensa, eu vou ler aqui. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus, ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus, ou em lugar dele, o não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, o pesquisar audaz e curioso dos seus segredos, toda impiedade, todo ódio de Deus, egoísmo, espírito interesseiro e toda aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos e outras coisas e o desvio destes de Deus em tudo ou em parte, a vã-credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a resistência obstinada, a insensibilidade sob o juízo de Deus, a dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, o tentar a Deus, o uso de meios lícitos, a confiança nos ilícitos, os deleites e gozos carnais, um zelo corrupto e cego e indiscreto, a tibieza e o amortecimento das coisas de Deus, o alienar-nos e apostar-nos de Deus, o orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, anjos ou qualquer outra criatura, todos os pactos com o diabo, o consultar com ele e dar ouvidos às suas sugestões, o fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência, o fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos mandamentos, o resistir e entristecer o seu espírito, o descontentamento e impaciência com as suas dispensações, acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige e o atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à fortuna, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Aqui é uma lista infindável aqui de coisas aqui revelam a idolatria humana. Como falei no início, aqui tem vários também pontos também que se referem a outros mandamentos, porque o primeiro mandamento ele tem essa característica, né? Ele consegue abranger toda a alma humana e, portanto, ele consegue contemplar todas as faculdades do homem. Consequentemente, ele também vai encontrar também alguns pontos dos outros mandamentos. Então, como Nietzsche disse aqui, né, apesar de ser um cético, né, conhecido por isso, um ateu, ele conseguiu reconhecer que no mundo existem mais ídolos que realidades. Apesar disso aqui ser se referido a ele também, mas ele conseguiu reconhecer uma coisa aqui que nós cristãos temos como verdade. E o primeiro ponto que o Catecismo Maior ele vai falar como idolatria seria a falsa religião. E aqui ele coloca, né, o ateísmo, né, o politeísmo, os outros monoteísmos e sincretismos diversos. O ateísmo também ele pode ser classificado como uma religião, apesar dos ateus
não reconhecerem isso, porque o ateísmo, ele no fim não tem um fundamento último para qual você pode confiar. Ele no fim ele vai se constituir uma crença, né? E todo ateu ele tem essa crença em que ele não consegue comprovar por um método de conhecimento. Então o ateísmo no fim ele vai ser uma religião como qualquer outra e portanto uma falsa religião. O politeísmo, como vimos, outros monoteísmos, né, no caso do islamismo, né, o judaísmo corrompido, né, que não reconhece a divindade e o senhorio de Cristo, e sincretismos diversos, que são religiões que misturam qualquer coisa com o cristianismo. Segundo ponto, né, igrejas heréticas e corrompidas. No caso aqui, a primeira seria o catolicismo. Para quem está acompanhando desde o início, sabe que o Catecismo Maior de Westminster foi uma necessidade que os teólogos de Westminster sentiram para diferenciar a sua teologia dos católicos, que era a teologia principal daquela época. E o catolicismo ele vai ter muitos erros. No caso aqui da idolatria, a gente vai se contrapor, por exemplo, à teoria mariana deles, né, onde eles colocam Maria como se fosse uma intercessora entre o homem e Deus. Isso claramente é um erro idólatra que eles cometem. E não somente isso, como também a intercessão dos santos mortos, quando eles admitem orar para santos que já morreram, mesmo a Bíblia lá em Levítico condenando isso. Então o catolicismo ele vai ser considerado sim uma igreja herética e corrompida e também fruto da idolatria. Caso aqui, como o nosso cristianismo protestante ele vai admitir uma liberdade maior de você expressar essa doutrina, então vão existir consequentemente visões heréticas, como é o caso, por exemplo, aqui de algumas que eu citei como a teologia liberal, né, onde elas vão expressar basicamente uma visão materialista das escrituras, onde eles vão negar, por exemplo, a inspiração divina, a infalibilidade e a inerrância das escrituras, e também, por fim, né, consequentemente, eles vão negar os milagres, eles vão relativizar a doutrina do pecado, e para substituir tudo que eles negam, eles vão começar a oferecer ali para as pessoas que buscam ali alguma coisa, entretenimento e conforto emocional, que é o que se observa muito nessas igrejas que mais crescem por aí. Tem a teologia da missão integral, que eles substituem o evangelho pela ação social, então eles afastam ali a obra de Deus no homem e para colocar a obra do homem para o homem. Isso aí vai ter também repercussões na Igreja Católica, que seria a teologia da libertação. Também tem a teologia da prosperidade, que basicamente eles afirmam que a riqueza material vai coincidir com a riqueza espiritual, então também fruto de uma heresia. E o neopentecostalismo, que vão ser manifestações estranhas atribuídas ao Espírito Santo, que a gente pode observar também que não tem fundamento bíblico, portanto também heresia. Coloquei também algumas seitas evangélicas, né, no caso a Igreja Adventista, Testemunhas de Jeová e os Mórmons, né? Cada um aqui é diferente um do outro, cada seita aqui ela tem uma doutrina própria, mas o que poderia falar sobre em comum entre elas, né? Todas elas negam a proeminência das Escrituras. Então, tanto os Adventistas quanto a Testemunhas de Jeová e os Mórmons, eles vão ter algum livro ali que vão substituir a Escritura como principal livro sagrado. Por exemplo, a Igreja Adventista ela vai ter os livros da Ellen White, em que ela vai ali ter um grau de relevância muito maior para eles do que a própria Bíblia Sagrada. Um outro ponto também sobre as seitas evangélicas, eles negam a natureza de Jesus como totalmente homem e totalmente Deus. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová, que são considerados os arianos modernos, eles vão falar que Deus não é nem homem nem Deus, é algo como um anjo superior, e vão corromper completamente a união hipostática de Cristo. E o terceiro ponto que a gente pode também falar sobre essas seitas evangélicas seria que elas têm uma sanha na adivinhação da data do fim do mundo. E todas elas, curiosamente, já erraram essa data, eles até remarcaram e erraram novamente. Elas têm essa característica. E entre outras também características também que se pode citar. Também todas elas são heréticas. Credulidade e a vã credulidade. O que seria isso, né? Basicamente, a incredulidade seria a apostasia, ou então o resistir ao evangelho. O resistir ao evangelho é todo aquele homem ou mulher que, ao receber a mensagem do evangelho, resiste àquilo como se fosse algo dispensável. Então, ele comete também, com certeza, é uma evidência também de um ídolo em que ele não quer substituir pelo Deus verdadeiro. Assim também como a apostasia é aquele movimento do cristão, ele está na aparência de cristão, mas que ele deixa ali a igreja, né, para servir a outro Deus. Também no Catecismo Maior ele afirma a rebeldia também, que seria, no caso, a reclamação das obras de Deus em nossas vidas. No caso aqui, ele cita como o reclamar de Deus sobre o mal que ele nos aflige. Na Bíblia é muito clara quando fala que esse mal que Deus nos aflige
são aquele processo de santificação e de aperfeiçoamento que estamos passando. Então, se aquela pessoa nega isso, então ela não está fazendo questão de se aperfeiçoar para chegar santo e irrepreensível diante de Deus. Portanto, ele não quer negar o seu ídolo para colocar no lugar o seu Deus verdadeiro. Bom, o narcisismo. Um sinônimo dele poderia ser o orgulho, né? O orgulho é a mentira fundamental. É o engano sobre quem você é e o lugar que você ocupa no mundo. É uma noção superestimada sobre si mesmo. Isso vai implicar em várias coisas, por exemplo, como o desejo por fama. Hoje aí a gente tem a era dos influenciadores que buscam fama a qualquer custo, né? Mesmo se humilhando aí nos meios públicos, nas redes sociais. E também a gente pode observar também o orgulho estendido. Quando você, por exemplo, você tem um filho ali e que você não permite, por exemplo, que nenhuma pessoa ofenda seu filho, mesmo se ela estando em justa razão, porque você tem aquele filho como uma extensão do seu orgulho de si mesmo. A gente observa muito isso hoje em dia, quando o filho na escola ele comete algum erro, ele recebe uma repreensão da autoridade que está ali, seja professor, diretor, e a mãe vai lá reclamar com o professor e não com o filho que cometeu o erro. Então isso seria uma inversão de valores, né? No caso, o errado ele tem que ser punido e não absorvido. Isso seria também uma forma de corrupção ali dos seus anseios. Também, hoje em dia a gente vê também dos pais de pet, né, também, que também seria uma questão idolátrica, né? Pode ser engraçado isso, mas tem pessoas que amam mais os seus pets do que os humanos. E, portanto, isso também é uma idolatria, né? É uma forma de você idolatrar, é uma inversão de valores, né? No caso, o animal não está na mesma categoria ontológica que o ser humano. Então, quando você ama mais o animal do que o homem, quer dizer que você tem um problema da sua visão de mundo. O hedonismo. Bom, o hedonismo ele pode ser a busca por prazer, mas esse prazer ele pode ser a partir de qualquer coisa, né? Por exemplo, você pode buscar prazer sexual, ou seja, ter o prazer como sentido da vida. Há muitas pessoas no nosso tempo que cometem esse tipo de ato idolátrico como forma de vida, né? Também o hedonismo, busca do dinheiro, ou seja, o amor ao dinheiro, né? Que lá Paulo fala, 1 Timóteo, né? Que é a raiz de todos os males, né? Hoje em dia é muito comum isso, a busca desenfreada por enriquecimento. Você vê aí cursos na internet que visam isso. E é uma coisa importante, né? Nós, cristãos, não somos contra o acúmulo de dinheiro. Acreditamos que o acúmulo de dinheiro ele veio a ser importante na história como uma forma de desenvolver a indústria, né? Desenvolver a infraestrutura urbana, o desenvolvimento da tecnologia. Isso foram coisas que foram possíveis por causa do acúmulo de capital. Nós não somos que nem marxistas, que veem isso como um mal em si. Nós apenas falamos que a questão do acúmulo do dinheiro pode acarretar um efeito negativo espiritual para aquele a quem acumula. Então isso aqui tem que ser importante. Aqueles cristãos que têm uma posição privilegiada, né, financeira na sociedade, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, para que ele não se contamine com suas riquezas. Outros prazeres também, os prazeres das distrações, né, redes sociais, esporte, né, torcida organizada, aquele cara que é fanático pelo futebol. Existe uma medida moderada de você torcer pelo seu time. Também tem aquela pessoa que vive na frente da televisão, e distrações diversas podem ser também objeto de idolatria. A comida também pode ser também uma forma de hedonismo, né? A gula, e alguns até caem na questão das drogas alucinógenas, né? Caindo em vícios mortais. Bom, no Catecismo Maior não está escrito, mas são fatores evidentes do nosso tempo, que são os ídolos culturais. Talvez não tenha sido um problema para os escritores do Catecismo, mas é para o nosso. E o que são ídolos culturais? São aqueles ídolos que subsistem na cultura, né? São aqueles ídolos que você consegue observar no coletivo, né? Na nação, é uma tendência que todo mundo segue. Então eu coloquei aqui alguns ídolos culturais, né, que são diferentes daqueles ídolos pessoais, individuais, que cada um tem o seu. Isso aqui seria algo mais coletivo, né? Como, por exemplo, a justiça social, né? A justiça social ela tem se tornado um ídolo nos dias de hoje. Muitos acreditam que a defesa das minorias e vulneráveis tem se tornado um fim último, né? O que de fato não é, né? O progresso tecnológico também, muitos acreditam também a ciência como salvadora da humanidade. A prosperidade econômica, né? A economia como um fator absoluto de um governo, a liberdade sexual, o prazer como sentido da vida, por exemplo, no nosso país, que o principal feriado é o Carnaval, e também partidos políticos,
né, uma obediência também restrita a líderes políticos tem se tornado muito comum nos dias de hoje, principalmente no ano passado, que a gente pôde ver com isso com mais propriedade. Bom, a última pergunta, a pergunta 106, ela vai perguntar: o que nos ensina, especialmente pelas palavras, além de mim, no primeiro mandamento? A resposta: as palavras além de mim, no primeiro mandamento, ensinam-nos que Deus, que tudo vê, nota especialmente e se ofende muito com o pecado de ter-se qualquer outro Deus, de maneira que elas sirvam de argumento para nos dissuadir desse pecado e de agravá-lo com uma provocação muito ousada. Assim, como para nos persuadir e fazer como diante dos olhos de Deus tudo o que fizemos no seu serviço. A libertação da idolatria, né, ela vai se dar unicamente pela intervenção de Deus na vida do homem. Como a gente pode ver, Jesus mesmo falou que ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um ou amar o outro, e dedicará um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamão. No caso aqui ele estava falando sobre a questão do amor ao dinheiro. Isso ele vai implicar no problema fundamental da idolatria, que você acaba se tornando a imagem e semelhança do seu ídolo. Nesse salmo aqui que eu coloquei, de 135, versículo 17 ao 18, ele vai dizer: os ídolos têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhante a eles se tornam os que os fazem, e todos os que confiam neles. Portanto, quando você nutre ali um ídolo no seu coração, você vai se tornando a imagem e semelhança dele, em detrimento da imagem e semelhança do Deus verdadeiro, que você vai se deixando aos poucos. Isso você acaba perdendo, no caso, a sua humanidade. Só que o problema todo é que o ídolo ele não consegue ocupar o espaço de Deus que foi feito no coração do homem, como Pascal ele diz lá na sua obra Os Pensamentos, que todo homem ele tem no seu coração um buraco do tamanho de Deus. Então, nenhum ídolo no mundo ele é capaz, nenhuma porção deles é capaz de ocupar esse espaço que foi projetado no coração humano. Então, é por isso que a idolatria ela vai, no final, levar o homem a uma infelicidade, porque ele não vai conseguir achar razão ou sentido por aquilo, e, portanto, ele vai cair em desespero, o que é natural. A gente consegue observar casos aí de suicídios, de depressões. Hoje é o século em que mais as pessoas têm transtornos psicológicos por conta, possivelmente, eu acredito que certamente, por conta do aumento da idolatria. E, portanto, como é que nós se livramos nossos ídolos? É o que está escrito no impositivo oculto. Se, portanto, Deus diz para não adorarmos outros deuses diante dele, então devemos adorar o nosso Senhor, nosso único Deus. Para isso, a gente precisa atentar para algumas coisas. Primeiramente, que Deus ele exige adoração exclusiva. Como a gente viu, não podemos adorar dois senhores ao mesmo tempo. E não podemos também fazer sincretismo em nossa religião. Portanto, Deus ele vai exigir um espaço exclusivo. Ele quer um monopólio do nosso coração. Então, isso é uma coisa muito importante, porque nós não podemos deixar outros deuses entrar em nosso coração, porque senão, certamente, Deus se entristecerá e, certamente, ele nos afligirá para nos corrigir. Em segundo lugar, a adoração ela não tem lugar nem momento. Quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana, lá em João 4, ela vai perguntar: Senhor, a gente adora nesse monte ou naquele? Os judeus falam que é naquele, os samaritanos falam que é nesse. Deus diz: Deus procura quem adora em espírito e em verdade. Não há lugar, não há tempo, não há qualquer outra pessoa que possa impedir de você adorar o Deus verdadeiro. Então, o acesso a Deus é irrestrito. Isso também é um fator positivo para a nossa adoração a Deus. Muitos ídolos querem impor limites para a nossa adoração. Deus, ele abre qualquer lugar, em qualquer hora, para que você o adore. Há um modelo de adoração expresso nas Escrituras. A gente sabe que muitas igrejas hoje caem no erro de criar suas próprias concepções de adoração, criando cultos estranhos a Deus. Semelhantemente a Nadab e Abiú, que foram os filhos de Arão, fizeram um fogo estranho a Deus e foram consumidos por Deus. Muitas igrejas hoje têm caído nesse erro de criar cultos estranhos que não são expressos, não têm regulamentos expressos nas Escrituras e que, portanto, eles cometem os mesmos erros desses dois, na época, potenciais sacerdotes dos hebreus.
Então, há um modelo que a gente pode seguir e que está expresso nas Escrituras. Quarto ponto seria que a adoração, ela envolve também todas as nossas faculdades, seja espiritual, moral, mental ou física. A gente não pode, por exemplo, vir aqui à igreja nos domingos e negligenciar, por exemplo, todo o resto da semana quanto à adoração de Deus. Sabemos que para adorar a Deus, devemos conhecer Ele. Então, é necessário também que estudemos quem Deus é, o que Ele nos exige, o que Ele deseja para nós. Portanto, também o estudo da teologia, o estudo da Bíblia, é importantíssimo para a nossa vida cristã e a vida de adoração. A nossa vida moral também, não sejamos somente morais na igreja, sejamos morais também nos nossos círculos sociais, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na família, seja nas ruas, que sejamos morais sempre. E saúde física também, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, de nada vale você negligenciar a saúde do seu corpo e ter todos os seus aspectos da vida condizentes com a adoração a Deus. Então, nosso corpo também faz parte da nossa adoração, o nosso cuidado com ele, nossa saúde. E por fim, adore com alegria, se até o idólatra, ele adora, ele tem prazer em adorar o seu Deus falso, por que nós cristãos não temos também alegria em adorar nosso Deus? Nosso Deus, ele é um Deus também de amor, é um Deus de alegria, Temos que ter consciência disso também. Deus, ele é a fonte de alegria, a fonte da verdadeira alegria do nosso ser. Então, somente podemos ser alegres, felizes, se tivermos Deus no centro de nossa vida. Por fim, eu coloquei aqui a confissão de Lia. A história de Lia, ela é muito interessante, pode refletir a vida de muitas pessoas. Bom, para quem não se lembra da história de Lia, lá em Gênesis, Lia, ela foi a primeira esposa de Jacó. A história de Jacó coincide com a de Lia, quando Jacó foge da sua casa, com medo de retaliações de Esaú, a quem ele tinha tomado a progenitura, que era seu irmão. Ele foge com medo, e também a conselho de sua mãe, Rebeca. Ele foge e vai para a casa do seu tio Labão, e lá na casa do seu tio ele conhece quem ele vai se apaixonar e ter um profundo desejo de se casar com ela. Ele conversa com seu tio Labão e diz: olha, eu quero casar com a sua filha. Ele diz: você só vai ser digno de se casar com minha filha se você me servir durante 7 anos. E assim Jacó vai lá e serve durante 7 anos a seu tio Labão. E por fim, quando ele completa os 7 anos, Labão, por um ardil, aproveita um momento de fraca consciência de Jacó, ele oferece a sua filha Lia, e portanto Jacó ele consuma o casamento com Lia. Depois ele tem todo o problema em que ele também trabalha mais 7 anos para conquistar a mão realmente da sua amada, e portanto ele se casa no fim com as duas, e mais outras 2 concubinas. Mas a história de Lia é que é interessante, porque a história de Lia vai demonstrar que ela realmente foi uma esposa não desejada. Então, ela vai, durante o relato bíblico, ela vai se demonstrar uma mulher desprezada, uma mulher que não é amada pelo seu marido. E ela vai ter vontade, ela vai buscar ali meios para aproximar o seu marido dela. E ela vai se frustrar todas as vezes. Em razão disso, em razão dessa busca desenfreada, desse desejo acima de todas as coisas dela, ela vai consagrar ali os seus 3 primeiros filhos, um bem que Deus tinha dado a ela, como ter a capacidade de ter filhos, que era um bem que não tinha dado a Rebeca. Ele vai consagrar ela e vai consagrar os seus filhos a Jacó, em detrimento de Deus. Ela, por fim, reconhece que não há outro Deus, além do seu Deus, e que ela vai, no fim, ela vai consertar isso no seu último filho. O relato de Lia é o seguinte: e concebeu Lia e deu à luz a um filho e chamou Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e chamou Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos tenho lhe dado, por isso chamou Levi. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Portanto, a gente pode ver aqui que 3 vezes Lia negou a Deus para dar em proveito, para dar um lugar maior acima de Deus ao seu marido, Jacó, a quem ela tinha profundas devoções, a quem ela tinha profundas afeições.
Portanto, Lia aqui também cometia idolatria. Ela colocava o seu desejo por ser uma mulher amada acima até mesmo da quem aquele deveria ser reputado a bênção de receber um filho. Então, no fim aqui, ela reconhece, com certeza, ela tem uma regeneração aqui e diz que desta vez louvarei o Senhor no seu último filho. Então, que é um caso de superação da idolatria para estabelecer devoção ao Deus verdadeiro. Bom, esse foi o estudo de hoje. O estudo está encerrado. Muito obrigado.